Olá, pessoas! O tema do Soletrando de hoje é sobre os aspectos jurídicos da possível cassação do mandato do deputado Arthur Duval, o Mamãe Falhei. Junto com seu comparsa, caçador de louras, o raivoso Renan Santos, coordenador do Movimento Brasil Livre, o deputado decidiu dar uma chegada na Ucrânia para auxiliar a resistência à invasão russa. Mas afinal, o que esses dois marmotas foram fazer naquele cenário conflituoso? No dizer deles, o motivo da viagem foi de cooperação ao povo ucraniano, num momento difícil por que passa. Lá pelas tantas, entre a fabricação de coquetéis Molotov, será que houve isso mesmo? E algumas comprinhas para os refugiados, o dublê de parlamentar e youtuber, que foi o segundo deputado mais votado nas últimas eleições para a Assembleia Legislativa de São Paulo, resolveu botar para fora sua fanfarronice e alardear suas impressões das refugiadas ucranianas como possíveis presas sexuais. 4 áudios vazaram da parte de algum desafeto do Mamãe Falhei, mostrando um seu discurso cheio de sexismo e cafajestada, com o palavrão porco e prepotente sobre as mulheres. Vamos ouvir um trecho das imundícies que o deputado evacuou. Acabei de cruzar a fronteira a pé aqui da Ucrânia com a Eslováquia. Eu nunca na minha vida, nunca vi nada parecido assim em termos de mina bonita. Assim, a fila das refugiadas, irmão, tinha uma fila, sei lá, de 200 metros mais. Só deusa. Se você pegar a fila da melhor balada do Brasil, na melhor época do ano, não chega aos pés da fila dos refugiados aqui. Ah, e detalhe, hein, mano, detalhe, hein. Elas olham, cara, e vou te dizer, são fáceis, porque elas são pobres. E aqui, cara, minha carta do Instagram, né, cheio de inscritos, funciona demais. Essas barbaridades vomitadas por esse homúnculo de coração vazio referiam-se a uma região fronteiriça entre a Eslováquia e a Ucrânia, onde mulheres chegam a entrar em subterrâneos com crianças de colo, forçadas a um autoexílio para não serem massacradas pelas tropas russas. No clima de desespero e fragilidade, típico de um cenário bélico, esse deputado irrelevante, aliás, costumeiro em humilhar as pessoas de modo grosseiro, se deu a baixeza de comparar o cordão de refugiadas às filas das baladas brasileiras. Percebam a naturalidade do tom de voz do sujeito, que revela a mais repugnante frieza e indiferença à situação de penúria daquele povo exprimido pelas forças de uma potência nuclear e, por isso mesmo, em notória situação de inferioridade. Quer dizer, esse cara, quando disparou a série de impropérios machistas, perdeu a compostura moral e a condição de exercer um cargo parlamentar, porque não se pode esquecer que o político representa seus eleitores não apenas dentro do parlamento, mas também fora dele. Ao exalar a podridão da sua boca fedida, Mamãe Falhei violou o chamado decoro parlamentar, além de trair seus eleitores e simpatizantes. Esse infame, aliás, não só ele, mas o seu grupo, deve, antes de qualquer coisa, uma explicação detalhada, se possível no âmbito de uma CPI, acerca dessa viagem esquisita, bem como das atividades de patrulhamento dos bons costumes que o MBL desenvolve desde as jornadas de 2013. Apenas para lembrar, a prestação de contas do deslocamento à Ucrânia foi divulgada num documento PDF que mais levantou dúvidas do que certezas. Por exemplo, o dinheiro arrecadado com simpatizantes do grupo só foi transferido para a organização ucraniana depois que os áudios vieram a público, momento em que os misóginos já estavam no Brasil. Para analisar este caso, que repercutiu na imprensa estrangeira, é preciso entender o MBL desde o seu nascedouro. Esse movimento começou apartidário, sob a liderança do hoje deputado federal Kim Katakoquinho, empunhando a bandeira do protagonismo da juventude na vida política em defesa do neoliberalismo. A atuação do MBL sempre se concentrou na multiplicidade de plataformas digitais,
com o uso de linguagem simples, mas provocativa e virulenta. Entre os momentos de atuação do grupo estão campanhas de desinformação feitas por mensagens anônimas de WhatsApp. Num primeiro momento, os integrantes do grupo se apresentavam como descolados e antissistema, que se gabavam de terem conseguido derrubar a Dilmoca. Mas o tempo foi passando e a turma da nova política virou sucata e perdeu dignidade, ao ponto de polemizar acerca do neonazismo, até desarticular de vez com a falseta da viagem humanitária, que não passou de ludibriação com requintes de crueldade. Nesse clima repugnante, o MBL, para culminar, arrastou a candidatura fracassada do ex-juiz, ex-ministro e ex-qualquer coisa, Sérgio Moro, para um irreversível processo de decomposição, só faltando agora os urubus para destroçar a carniça que sobrou. E veja como é a história. Em dezembro do ano passado, no Twitter, o traíra paranaense jogava algodão doce no caçador de refugiados e dizia Morno: encontrei Arthur Duval, eleito deputado estadual em 2018, ele tem se destacado na Assembleia. Estaremos juntos pelo Brasil e por São Paulo no próximo ano. Como esse ex-juiz é bom de estratégia, hein? A conclusão que se tira é que o candidato de voo rente ao chão é ruim demais em previsão política e não merece outro destino que a porta dos fundos, em direção ao nada. Tchau, terceira via. Pois bem, indo ao ponto, o que é afinal decoro parlamentar a que se refere o artigo 55(2) da Constituição Federal e o artigo 92(2) do Regimento Interno da Assembleia Legislativa de São Paulo? O conceito de decoro é indeterminado e subjetivo, e como o texto da Constituição deve ser lido usando a linguagem comum, podemos dizer que decoro é decência no modo de ser, é compostura moral, dignidade, é brio, honradez e respeito a si e aos outros. Quando um parlamentar desafina e sai do tom, como foi o caso do Mamãe Falhei, e seu jeito grosseiro e vil de desrespeito à dignidade humana, tal comportamento pode se caracterizar como ausência de decoro, o que dá fundamento e legitimidade jurídica ao procedimento constitucional de perda do mandato. É certo que os parlamentares, de acordo com o artigo 53 da Constituição, têm garantia de inviolabilidade por qualquer opinião, palavra e voto. Mas essa imunidade substantiva não pode ser gozada irrestritamente, pois o contrário seria dar carta branca para que qualquer deputado ou senador saísse arrotando besteira para tudo que é lado. Vale dizer, há de se impor restrições contra o abuso no uso de palavras e gestos incompatíveis com o prestígio e a representatividade da Casa Legislativa. Por isso que atos indecorosos e chulos, como os cometidos pela mente doentia do deputado Arthur Duval, feitos no intuito de massagear o próprio ego inflado, merecem a imediata reprimenda social para sepultar em cova rasa a pretensão de poder de toda a militância que orbita em torno de uma liderança que não merece a missão de representar o povo. Óbvio que o rigor técnico quanto à perfeição de forma reconhece que a escolha do legislador foi tornar impreciso o conceito de decoro, possibilitando a não subsunção de um grande número de fatos a essa norma. Assim, a Constituição Federal não esgota o tema em um rol taxativo de situações possíveis, jogando a disciplina da questão para a legislação complementar, como o regimento interno das casas legislativas. Esses regimentos, por seu turno, se limitam a repetir o que consta da Constituição. Diante dessa lacuna, é ofertado ao Legislativo espaço para interpretar o assunto com espírito corporativo, literalmente passando pano para atitudes atentatórias ao prestígio parlamentar, como aconteceu no caso do também deputado da Assembleia Legislativa Paulista, Fernando Cury, que ano passado, em plena sessão, deslizou a mão no peito da colega Isa Pena, do PSOL, aquele partido barulhento de esquerda. O abusado teve apenas um mandato temporariamente suspenso por 6 meses, algo como um prêmio de consolação para a gritaria geral das feminazes
que queria o afastamento definitivo do parlamentar. Embora difícil, possa ser que isso ocorra com o deputado Arthur Duval na tentativa do Legislativo de se autoproteger. Embora a história do Mamãe Falhei e sua arrogância de teclado o coloque na condição de um fora da lei em função até do direito internacional, quando vai para outro país na condição de parlamentar, insuflar um dos lados com o fabrico de coquetéis Molotov, expondo o próprio governo brasileiro desnecessariamente. É óbvio que na fúria por obter likes, pode ser que até mesmo essa atividade nem tenha acontecido, pois quando se refere à MBL, tudo soa falso e artificial. Fato é que a reprimenda, no caso analisado, tem de ser forte e exemplar, em homenagem à própria soberania nacional e ao respeito aos padrões de ética e probidade. Evidente que com respeito aos princípios básicos do direito, como o de garantia da ampla defesa e do contraditório. Esse foi o Soletrando de hoje. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, dê o seu joinha, prestigie o canal. Abraço a todos.